Bom dia, senhoras, senhores, bom dia, professores, professoras. Sejam muito bem-vindos à reunião de encerramento do segundo semestre de 2021, onde teremos a oportunidade de apresentar os principais destaques da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Nós gostaríamos de convidar o chanceler do Mackenzie para iniciar esse nosso encontro com uma reflexão bíblica. Assim, o reverendo Robinson Grangeiro fará esse momento de abertura. Bom dia a todos que estão aqui e também aqueles que estão remotamente nos assistindo. Algum tempo eu estava com um de vocês que logo quando eu falar vocês vão perceber quem foi, e eu usei uma expressão defasada no tempo e no espaço. Eu falei de recursos humanos. E essa pessoa que é especialista em recursos humanos disse assim para mim: recursos humanos, reverendo, não se usa mais. Porque nós não estamos falando de commodities, de coisas, de materiais, de dinheiro, de patrimônio. Não são recursos que a gente utiliza de um lado para o outro. São mais do que recursos, são pessoas. E as organizações são feitas de apenas dois, entre aspas, insumos: pessoas e processos. Todos nós que de alguma forma gerimos alguma coisa sabemos que se as pessoas certas estiverem em lugares certos, motivadas da maneira certa, com um plano certo, e se os processos que elas estarão envolvidos, gerindo ou participando, estiverem bem delineados e devidamente chancelados, a coisa flui. O recurso vem, o recurso não humano, material vem, as possibilidades se descortinam. Desde o momento em que eu cheguei ao Mackenzie, em 2014, para o Conselho, eu sempre vi que a grande riqueza do Mackenzie não tinha a ver apenas com o patrimônio que a instituição tem, particularmente que a universidade tem. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é a nossa maior mantida. Responde por mais da metade dos recursos financeiros que essa instituição tem e recebe para poder gerir os seus projetos. Mas o maior recurso, usando a palavra com a devida licença, que nós temos, é o elemento humano, o fator humano. Isso fica muito bem provado quando nós passamos situações de grande estresse. Existe inclusive um clichê no cinema que você certamente vai conseguir lembrar de certos filmes que a gente chama filmes de catástrofe. Tipo assim, O Destino do Poseidon, tanto na sua versão original como na sua reedição. Quando você olha ali, quando aquele grande navio emborca e fica parcialmente submerso, você começa a ver interações entre os personagens principais, e sempre tem alguns estereótipos, né? Um sujeito amargurado com o seu casamento, um jovem voluntarioso, mas em experiência, uma pessoa de uma determinada etnia, outra pessoa com algum conflito ou com algum tipo de desvio de caráter. Sempre é o clichê que aparece nesses filmes. O que determina o enredo que a gente sabe que em algum momento alguém vai morrer, alguém vai ficar para trás, mas alguém vai sobreviver? O que determina ali? Pessoas e processos. Processos, inclusive, de comunicação. Processos grupais, que acontecem inclusive dentro de um pequeno grupo de 6, 8 pessoas que formam coalizões de apoios recíprocos para atingir determinados objetivos que necessariamente não são os objetivos do grupo, mas daquelas 2 ou 3 pessoas. E esse clichê vai se repetindo em vários outros cenários, com vários outros contextos, com vários outros personagens. E a grande pergunta que talvez você esteja fazendo nesse exato momento é: o que é que isso tem a ver com a palavra de um chanceler no evento de encerramento das atividades de um semestre? Porque quando eu olho o Mackenzie, e particularmente o Mackenzie em 2021, eu percebo a reafirmação desse fato. É que nós somos tão fortes quanto o nosso povo, o nosso pessoal e os nossos processos forem fortalecidos. E nós estamos nesse momento fazendo exatamente isso.
quem tem uma visão mais sistêmica, que necessariamente não é a visão sistêmica de quem está no topo, mas às vezes até de quem está participando, nós estamos dentro de um processo de requalificação, tanto do elemento humano, como dos processos em toda a instituição. O que é que vai nos permitir ter certeza de que iremos colher frutos maiores ainda do que aqueles que nós estamos colhendo hoje? Bom, nós temos que fazer a nossa parte, e embora não tenha na Bíblia aquele versículo espúrio, faça a tua parte e eu te ajudarei, como alguns querem citar, dizendo que está na Bíblia, mas não está, mas o princípio está. O princípio, ele advém de uma afirmativa de John Wesley, que disse assim, John Wesley, para aqueles que talvez não conheçam um pouco da história eclesiástica, é o fundador do metodismo, um movimento que surge ali no Reino Unido, na Inglaterra, dentro do anglicanismo esse que vem como um dos frutos da chamada terceira leva da Reforma Protestante do século XVI, e que é uma leva um tanto quanto não conceitual. Como vocês sabem da história, Henrique VIII queria casar de novo e isso lhe era proibido, e ele então criou uma igreja para si, que veio a ser a igreja anglicana, que é um ramo do protestantismo. O metodismo sai do anglicanismo por força de dois irmãos, João e Charles Wesley. Charles Wesley, inclusive, um dos maiores compositores sacros da história. John Wesley tem uma afirmativa que diz assim: faça tudo que estiver ao seu alcance, mas confie no que só Deus pode fazer. Tem várias versões dessa frase. Faça tudo pensando que tudo depende de você, mas confie com a certeza de que, em última instância, tudo depende de Deus. Nós estamos diante, então, daquilo que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Um dilema teológico que é milenar. Se Deus pode tudo, por que Ele precisa contar com a gente? E, ao mesmo tempo, se Ele precisa contar com a gente, qual é a nossa parte e nossa responsabilidade? John Wesley matou esse paradoxo, que não é uma contradição, e nós sabemos qual a diferença filosófica do paradoxo e da contradição. É que o paradoxo pode, sim, subsistir duas verdades que são absolutamente verdadeiras, sem que elas se contradigam. E o contraditório, a contradição, isso é impossível. Se A é verdade, B não pode ser. Nós temos diante de um paradoxo. É que Deus, sim, é soberano, poderoso e age nos bastidores da história de uma maneira soberana, absolutamente à revelia da vontade humana. Mas, propositadamente, Deus também usa a vontade humana, aquilo que os teólogos chamam de causas imediatas, aquelas que Deus usa por intermédio das nossas decisões. Como é que isso, na eternidade, é compatibilizado? Não me perguntem. Pergunta ao reitor, que é teólogo, e pode eventualmente ajudar vocês a compreender isso. O presbítero da igreja, teólogo, pode explicar esse grande dilema. Nós não entendemos como Deus faz as coisas por nosso intermédio, mas também faz apesar de nós. Mas eu tenho visto isso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu tenho visto isso. Do meu olhar de chanceler, pastor da instituição, eu tenho visto Deus fazer isso. Até quando coisas ruins acontecem. Até quando coisas que nós não concordamos acontecem. Até quando decisões que necessariamente não são as melhores acontecem. E o segredo para isso está em Romanos capítulo 8, com a qual eu encerro a minha fala introdutória. Lá em Romanos 8, Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Só tem dois tipos de olhar sobre as circunstâncias. Uma que não compreende, porque o coração não se volta para a compreensão, e as análises que a pessoa faz são tipicamente humanas, terrenas, e outra que compreende porque o seu olhar transcende e se coloca na condição de dizer assim: o que é que Deus está querendo fazer com tudo isso? Eu sei que isso é uma situação ou uma possibilidade absolutamente inalcançável para alguém que, por exemplo, não crê em Deus, e que eu respeito a opção de não crer em Deus. Mas é curioso quando a gente, dizendo que crê em Deus, não consegue compreender que Deus age com a sua mão invisível na história. Porque se Ele não agisse, Ele não seria Deus, seria um igual a nós. É porque Ele é Deus que eu não compreendo o que Ele faz.
É porque o menor não consegue compreender o maior que eu consigo entender com muita humildade que eu não vou dar conta de explicar todas as coisas que acontecem na minha vida. E eu vou precisar, com muita humildade, fazer um gesto que alguns chamam de fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ainda. Fé, diferentemente do que Soren Kierkegaard falou, que seria um salto no escuro, eu digo que sim, a fé é um salto no escuro, mas nos braços de Deus. E quando a gente está nos braços de Deus, o escuro não é tão escuro assim. Nós passamos por um período, eu estou confiando muito em Deus, que de fato estamos chegando ao final desse período, de muita provação. Na provação, até o ouro se depura, as pessoas também. Como nós vamos sair é mais importante do que o processo que passamos. No processo gememos, no processo lamentamos, no processo reclamamos, no processo temos várias atitudes boas e ruins, mas no que vamos nos tornar é mais importante do que na maneira como entramos. E aí, queridos, eu vou dizer com muita sinceridade, é de cada um. É de cada um. Não tem como pegar pela mão pessoas adultas e maduras e dizer assim, veja a lição que todos nós precisamos aprender. Veja a lição que você particularmente precisa aprender. É você. É entre você e Ele. Por isso, todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esses compreenderão sem compreender. Esses aprenderão sem perceber que estão aprendendo. Nessa curva de aprendizagem chamada maturidade. Maturidade não é o muito que a gente conhece. É o muito que a gente vive. O meu desejo como chanceler tem sido sempre trazer uma palavra de encorajamento para vocês, professores, docentes, gestores, tanto os que estão aqui como os que estão à distância. Porque eu creio que vocês estão na ponta do processo, não são apenas os recursos humanos, não são a grande força de trabalho do Mackenzie. Vocês são os modeladores de carreiras e vidas que estão dispostas na equipe de trabalho de cada um de vocês e nos alunos, nos estudantes que cada um de vocês, de alguma forma, orienta e ensina. Então, eu espero que essa semana e esses próximos dias passem rápido. Está muito pilhado, todo mundo está correndo com muitas coisas, mas vai passar. Daqui a pouco a gente vai estar comemorando Natal e Ano Novo, tendo um recesso e férias. É um bom tempo para refletir. É um bom tempo para perguntar o que é que eu aprendi em 2021 como pessoa e tirar disso as melhores lições. Deus abençoe vocês com muita saúde, Deus abençoe vocês com muita paz e harmonia, que seja um período muito bom de renovação de forças. E a gente volta em 2022, se Deus quiser, plenos, como nós todos anelamos nesses últimos 2 anos. Quando eu era um pastor jovem, alguém disse assim, quando ninguém quiser lhe ouvir, pergunte se a pessoa aceita uma oração, porque só um louco não aceitaria uma oração. E aí eu costumo dizer assim, quer você concorde ou não com o que eu acabei de falar, eu posso orar por você? Não estou dizendo que você é louco se não aceitar, mas pelo menos finja-se não ser. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e aceita a minha oração de final de ano, de encerramento do semestre. Vou pedir que todos se acalmem, estou achando que está tendo muita gente agitada aqui com os bastidores. Vamos acalmar agora. Esse é o momento da gente falar com quem realmente precisa ser ouvido, que é o nosso Deus. Acabei de dar um carão aqui no nosso magnífico. Se acalme, magnífico. Fique menos pilhado. Eu sei que o senhor está muito agitado. Vamos juntos aqui. Ó Deus amado e querido Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome pela possibilidade de falar contigo, nosso Criador. Sabemos que nada temos, nada somos, que possa nos trazer qualquer mérito de sequer ser ouvidos por Ti. Mas somos muito amados, fomos criados à Tua imagem e somos reconhecedores da Tua mão sobre nós, de providência, de proteção, de livramentos
e de tantas coisas boas, mesmo em meio a coisas ruins que têm acontecido conosco. Eu quero mais uma vez me dirigir a Ti, orando, ó Deus, por mim e por todos que estão aqui nessa sala e que participam conosco à distância, que fazem, ó Deus, o grande tesouro que essa instituição tem, que são as pessoas. Particularmente os gestores e professores dessa instituição. E rogo que sobre eles e sobre mim, e sobre cada uma das nossas famílias aqui representadas, a Tua boa mão repouse na forma de saúde e preservação da vida, tanto biológica como emocional. Que o Senhor nos proteja nos nossos caminhos nesse período de recesso, para que possamos relaxar e descansar, mas também refletir, para que no vindouro ano o Senhor nos conduza com mais vitórias ainda. Abençoa essa universidade, abençoando as pessoas que fazem parte dela, que dão a sua contribuição, e que mais do que contribuição, que são apaixonados por trabalhar aqui. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o restante desse ano, o nosso Natal e o Ano Novo, para que em tudo o Teu nome seja glorificado e nós aprendamos a lição que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que são chamados segundo o Teu propósito. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe vocês. Microfone. Agora nós vamos convidar o nosso reitor, professor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, para fazer a apresentação dos destaques da universidade. Muito bom dia a todos. Nós estamos fazendo aqui um improviso, umas modificações em cima da hora, né? E o estresse é porque a internet estava caindo. E eu estava tentando resolver a internet para que todos que estivessem em casa tivessem plenas condições de acompanhar essa sessão de encerramento aqui. Então, seja... Não sabemos ainda. Veja que tarefa dificílima. Mas a nossa presença aqui, ela se reveste, no fundo, de um sentimento de gratidão e de reconhecimento por toda a contribuição que toda a equipe da universidade deu ao longo, eu vou dizer, desses 2 últimos anos. Eu falo em particular 2021, porque é o ano que está acabando, mas ele, para mim, ele foi um ano com a carga de emoção e de estresse maior do que o primeiro, apesar do esforço, da surpresa do primeiro ano. Talvez porque nós somamos toda uma carga emocional do primeiro ano, da canseira, e porque na passagem de 2020 para 2021, nós esperávamos que o problema tivesse sido superado. Então, a nossa esperança, a nossa expectativa com relação a começar 2021, sem as mazelas e o impacto da pandemia, eram muito grandes as nossas esperanças. E elas foram frustradas. E isso tudo afeta o nosso sentimento, o nosso coração. Mas, sobretudo, eu posso dizer que a universidade se ouve muito bem. Então, eu quero deixar aqui já a nossa gratidão a você, professor, aos funcionários. Eu não posso deixar de reconhecer também o envolvimento e participação dos nossos alunos, porque eles foram fantásticos. Aqueles que estão no movimento estudantil, aqueles que não estão, enfim, foram muito compreensivos, parceiros, ajudaram os professores, inclusive, que tinham alguma dificuldade com tecnologia, mas quero dizer que nós crescemos muito e a gente sai muito mais forte quando a gente se defronta com desafios que a gente não tem a solução pronta e que a gente tem que aprender e que muitas vezes, no primeiro momento, a gente, de certa forma, a gente se julga incapaz. E que a gente se pergunta como é que nós vamos sair dessa. Então, eu acho que vocês pensaram um pouco disso e eu pensei. O pessoal que me acompanha mais de perto sabe das reclamações das noites mal dormidas, não é? Das angústias, das preocupações, das reclamações diante de Deus, viu, reverendo? Eu digo, Senhor, me socorra, eu não sei como sair disso, não é? E na minha pequena fé, eu já falei isso para ele, às vezes às 11 horas da manhã eu me ajoelhava de lado da cama e dizia assim, Senhor, resolve esse problema, porque eu não posso resolver. Mas às 3 horas da manhã eu acordava
e eu ia lá no repositório do problema e eu pegava de volta. E eu começava a fazer cálculo, eu começava a ler o texto da medida, da resolução, da orientação, se estava boa, se não estava boa, se estava clara, se estava gerando sentido dúbio. Essas preocupações todas. Relacionamento com a imprensa também. Mas, enfim, eu quero dizer que esse ano foi um ano muito bom, abençoado, cheio de vitórias, de superação, e a universidade vai, sim, continuar com essa caminhada de sucesso forte, não é? Nós não vamos perder o nosso ânimo e a nossa esperança, nós vamos crescer. Nossa expectativa é crescer, e crescer em número, crescer em graça, em avaliação. Nós precisamos melhorar os nossos indicadores. E o ano que vem, então aqui eu já faço um agradecimento geral. Sempre eu quero dizer aos coordenadores de graduação, eu digo assim, os coordenadores de graduação são o que melhor que a gente tem. Eu digo, a posição melhor na universidade não é o reitor, não. Eu lamento dizer aos proreitores, também não são vocês. Nem o chanceler, nem os diretores, são os coordenadores de curso, todos os coordenadores. Vocês, coordenadores, são fundamentais pelo sucesso dos projetos pedagógicos, do relacionamento com estudantes, do relacionamento com o professor. Então, eu estou dando aqui o reconhecimento que eu tenho, depois de 31 anos de caminhada em educação superior, eu posso dizer, sem desmerecer o papel do professor, que eu também sou e admiro demais, e acho que vocês são merecedores de todo o crédito, toda a honra. Sobre nós, que estamos na liderança, tem uma responsabilidade muito grande. É um posto de honra, mas é um posto de muita cobrança também, porque a gente tem que fazer bem feito. Mas desejo a todos um Feliz Natal, um Ano Novo, descanso. Nós vamos voltar com gás, com muita cobrança, com necessidade de impacto social. Estamos com sonhos aqui de ter um polo em Paraisópolis que nós queremos fazer. Nós queremos continuar com esses brilhos nos olhos que nós temos, de impactar positivamente a sociedade com esse patrimônio que a gente tem aqui. Patrimônio físico, patrimônio intelectual, essa capacidade de realização e impactar, que as escolas fazem, têm feito ao longo do tempo, de várias maneiras, diversos projetos de extensão e tal. Então nós vamos fazer. Mas o que é que eu queria dar um destaque? Passaram uma cópia para mim, e essa história de cópia sempre me atrapalha, né? Eu prefiro falar no improviso, mas eu esqueço. Destacar um esforço grande que a universidade tem feito com relação à cooperação internacional, não é? Destaco, claro, você vem numa vibe, desde a professora Maria Lage, hoje com o professor Pedro Buck, mas a política de internacionalização ela tem sido colocada em prática. E nós lançamos esse ano passado 7 cursos novos dentro do programa Exchanging Hemispheres. 3 do CCBS, 1 na FAO, 2 na Faculdade de Direito e 1 lá também em Campinas, do CCT. Nós tivemos aqui o lançamento de um programa chamado Conversation Club e a primeira Semana Internacional Mackenzie. Eu nem sei se todo mundo sabe disso. Às vezes a gente faz as coisas, mas o processo de comunicação nosso ele é imperfeito. Não é? Imperfeito. A gente não comunica as coisas da maneira que deveria comunicar. Então, essa ação, ela foi feita com a parceria com o escritório norte-americano que nós sediamos aqui na universidade, chamado Education USA. Foram 12 semanas. A gente precisa incrementar mais essas coisas. Nós terminamos bem o REC 4, mas quero destacar, o ano que vem é um ano de grandes desafios. Nosso conselho universitário, aqueles que são membros, prestem atenção, vocês vão ter que trabalhar muito, nós vamos trabalhar. O CEP vai trabalhar e o Consul também. Por que nós vamos trabalhar? Nós vamos ter que revisar o nosso regimento geral da universidade. Tem um cronograma que nós esperamos que até junho ele esteja aprovado. O professor Marco Nepomuceno está conduzindo esse processo, mas, sem querer atrapalhar a fala de Cleverson, é o ano também da acreditação da extensão. Então, nós vamos ter que rever, não somente por conta disso, mas por conta da questão da universidade do futuro, da educação superior do futuro, da educação digital, os nossos projetos pedagógicos. É cansativo isso, mas uma universidade que quer se manter viva, longeva, ela tem que constantemente estar atualizando os seus projetos
e a nossa maneira de pensar. Eu tive um professor que ele dizia assim: eu posso até envelhecer no cargo, eu posso até envelhecer no cargo, mas eu não posso envelhecer o cargo. Então, na nossa vida, a gente, de fato, tem que constantemente se reciclar, não é? Então, a gente, claro, chega um momento que a gente tem que passar o bastão para alguém, e eu não vou ficar aqui para a eternidade, vamos passar. Mas é necessário que, enquanto nós estivermos com a responsabilidade nossa, da gestão, da docência, a gente tem que se atualizar constantemente. Então, esse ano, ele é muito importante, mas há uma questão mais séria ainda, é o ano de recredenciamento institucional nosso. E nós temos um conjunto de tarefas, a professora Maria Lage está acompanhando com a grande comissão, um grupo de trabalho, uma série de ações para que nós obtenhamos êxito no recredenciamento e com a melhor nota possível. Qual é a nota, professor? É 5. Qual é a nota dos programas de pós-graduações? É 7. Um exagero, né? Mas aquilo que nós conquistamos até hoje, nós não precisamos perder. O que a gente tem é piso. Nós vamos para o teto. Vamos sonhar mais. Vamos desejar mais. E por isso que a universidade construiu um projeto para melhorar o nosso IGC. Nós hoje estamos na 18ª posição entre as universidades não públicas no país. E a nossa vizinha aqui está em 3º lugar. Nossa nota de graduação geral é melhor, nossa nota geral do mestrado é melhor, do doutorado também é melhor. O problema é a composição dos pesos. Então, nós vamos ter que ser melhor do que nós somos para a gente chegar num projeto. Nós fizemos que dentro de 2 anos nós queremos estar na 9ª posição. Não vai dar ainda para chegar na 4ª, na 3ª, ou tomar o lugar da 1ª, mas nós vamos chegar num primeiro momento, se Deus quiser, e nós trabalharmos bem, nesta 9ª posição ou 8ª posição. Então, nós vamos ter que ter discussões, determinados antagonismos. Há uma preocupação com a eficiência operacional, não é? Com controle orçamentário, o professor Lemos está aqui, faz esse papel, mas, ao mesmo tempo, diretor e diretora que está aqui, você e a professora Janete também, tem que fazer o raciocínio do antagonismo. Quando a busca de eficiência prejudicar a nossa nota, você deve dizer: epa, não dá, espera lá, porque nós estamos aqui todos para defender a universidade, defender na qualidade, defender na eficiência operacional e defender nos seus princípios e valores, na sua fé. Nós não podemos aceitar, e eu estou muito tranquilo, porque eu sei que os senhores são mackenzistas. E quando alguém fala mal do Mackenzie, vocês defendem, não defendem? Eu sei que os professores também são assim, e eu também tenho que defender. E a gente tem que levar à prática. Não é a confessionalidade que o reverendo está colocando aqui, ela não é um exercício teórico. Ela tem que ser vivido. Quando você for avaliar o colega professor, né, quando você for avaliar o aluno, quando você tiver que ter paciência com o outro, tolerância, quando você parar para respeitar a opinião alheia, quando você não usar de outros sentimentos para poder fazer um julgamento de quem quer que seja, quando você topar fazer um trabalho cooperativo, são tantas coisas, eu digo até na gentileza, na abrir, esperar um outro para um elevador, coisas às vezes tão simples que nós devemos fazer. Isso traz proximidade, traz esse sentimento de carinho, de bem-querer, e nós temos que fazer isso aqui, não é? Esse é o meu desejo. Tá? Nós vamos precisar de muito trabalho. O professor Cleverson está discutindo, forjando a política de extensão. O professor Pedro Buck está discutindo a política de internacionalização, tem a política de desenvolvimento científico e tecnológico. Para recredenciamento, nós vamos precisar de políticas. E o nosso sonho é crescer. Nós vamos ter que buscar os alunos que não estão aqui. E quando os alunos chegarem, nós vamos ter que fazer um bom trabalho para que eles não saiam. Nós devemos ter paixão por essa perspectiva de transformar o cidadão que está conosco aqui. Não importa, é feito filho em casa, dá trabalho, mas é nosso. E nós temos que amá-lo, nós temos que lutar com ele, ter paciência com ele, seja de graduação, seja o que for.
puxar a orelha também, quando for necessário, não é? Mas, assim, eu quero reconhecer o trabalho, o empenho. Nós estamos terminando agora com um processo seletivo, no meio de crise, apontando o ano 2022, com dificuldade do campo político, no campo econômico, uma indústria que não se desenvolve, com problemas da balança de pagamento, porque agora não está vendendo tanta carne, as commodities, soja, não estão tão bem, tanto que a participação do agro na nossa conta geral caiu, a área de serviço está caindo, mas Deus é mais. E o Mackenzie, mesmo no meio de um turbilhão, ele tem sido protegido. Então, nós chegamos aqui, eu acho que a 97% das inscrições no primeiro processo, vaga remanescente está aberta. Estamos tendo um total de inscritos de transferência externa maior, cadê o Wallace está aqui, ele vai passar esses dados, maior, não é? Lançamos o projeto de Mackenzie para você, Bolsa Mackenzie para você, com bolsas, e nós chegamos a inscrever 45% mais pessoas egresso do ensino médio público do que o ano passado. Isso quer dizer que a política ela foi acertada. Se tivesse sido uma variação de 3%, 5%, a gente fica na dúvida, mas 45% não. O curso de teologia foi o que mais cresceu. Eu parabenizar o CEFT, o professor Marcelo e a equipe, porque ele cresceu 58% a demanda dos inscritos. E não somente por conta da possibilidade da bolsa, mas porque as pessoas saíram daqui, foram trabalhar, não é? Professores de licenciatura visitaram colégios, a engenharia também fez isso. Todos nós estamos fazendo este trabalho de levar o nosso nome. E, em especial, eu quero terminar aqui, eu estou falando rápido e vou pedir sair daqui a pouco. Às 11 horas nós temos uma reunião importantíssima que deve ajudar o futuro da instituição também. O professor Felipe vai estar comigo. O ano que vem é um ano que nós vamos completar 70 anos. Eu sou mais ou menos festeiro, não é? Mais ou menos. Mas nós vamos fazer festa. 70 festas. Então, convide as pessoas. Vai ser o ano... Eu peço desculpa a você. Ele vai falar aqui sobre algum alumni? Vai falar sobre alumni. Nós queremos lançar, nós estamos com uma plataforma nova, da Gradway, que nós vamos lançar em fevereiro ou março, por aí, nós vamos lançar, que é para relacionamento com o egresso da escola. E ninguém conhece melhor os egressos das escolas do que vocês. Eu não conheço aqueles que se formaram em gastronomia, tá, Camila? Não conheço. Você deve conhecer. E você deve saber qual é o interesse que esse tipo de público tem, nutre. Então, nós vamos ter que ter relacionamento com as pessoas que nos visitam. Os egressos de engenharia têm um jeito, os egressos do direito têm outro. Não é isso? Os de letra também. Então, nós vamos pensar, usando essa palavra aqui, produtos de lançamento, meios de encontrar essas pessoas, para que elas voltem, para que elas exerçam, e a questão do mackenzista não fique somente no nome, mas que seja um prazer para ela vir aqui. Se nós vamos fazer brunch, café das quintas, sabe, façam, me cria o problema, entendeu? Inventa, mas traz as pessoas. Nós vamos ter que voltar a fazer um relacionamento muito bom com as escolas. Se eu quero trazer aqui, se nós vamos pegar pílulas dentro dos cursos de graduação e permitir que o aluno de ensino médio venha fazer um semestre aqui como uma disciplina free, vamos fazer. Se isso funcionar para que o indivíduo venha conhecer aquilo de bom que nós fazemos, vamos ofertar tal. Nós vamos lançar um edital, espero que aquele edital lá do PIBIC Júnior, no começo do próximo semestre, nós vamos lançar um edital com 80 vagas para um programa PIBIC Júnior. Deixo meu agradecimento aqui à gestão, à coordenação do MAC Pesquisa. Nós vamos conceder 80 bolsas, mas em rede, para que em cada colégio tenha uma equipe de 5, com um bolsista, com um professor, seja da área de biológica, de matemática, de história. Nós vamos
cria mecanismo de que essas pessoas se relacionem com professores que tenham projetos de pesquisa aqui na casa, que tenham bolsas PIBIC com ela. Enfim, a gente precisa começar a relacionar. A professora Daniela também vai oferecer a abertura de uma turma, eu estou falando publicamente porque você não tem como fugir, não é? Vai abrir uma turma especial também com 30 vagas, para que alunos das escolas de ensino médio venham fazer o curso aqui do Apple Academy, que a gente só oferece por da casa. Nós vamos oferecer para o ensino médio também, o mesmo curso nós vamos dar. É importante que eles venham conhecer o campus aqui, porque o nosso campus é o quê? É lindo. Quem entra aqui se encanta. Jovem, medianamente de idade, não importa, idoso, quem chega aqui vê a beleza que é. E a nossa beleza não é só estética, é a beleza das pessoas, dos nossos projetos, enfim. Então, eu vou encerrar aqui, porque eu preciso passar a palavra para os outros. Eu vim falar 3 minutos, mas... Você me perdoe, reverendo. Mas eu queria deixar um abraço fraterno a todas as professoras, professores, funcionários, se tem algum aluno nos assistindo também. Deus abençoe vocês bastante. Creiam que é possível a gente fazer mais e melhor. É possível. Eu estou agradecido demais a todos vocês, agradecido a Deus primeiramente. Quero registrar a minha satisfação com a equipe que trabalha diretamente comigo. Cleverson, professor Carlos Neto, que muitas pessoas não conhecem, vai falar daqui a pouco, professor Lemos, professora Janete, o professor Wallace, faltou Felipe, e também com um trabalho muito integrado, de muita franqueza, de muita ajuda, que nós temos tido com o chanceler e também com o Instituto. Eu não tenho reclamações para fazer, não. Cada qual é um pouco diferente, mas a gente tem trabalhado de uma maneira muito honesta, muito aberta, muito integrada. Então, Deus abençoe vocês, agradeço essa atenção, peço desculpa aqui, quem está aguardando a vez, mas é isso aí. Muitas felicidades, Deus estará conosco. Obrigadão, viu? Obrigada, professor Marco Túlio. Agora nós gostaríamos de convidar o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Felipe Chiarello, para fazer os destaques da PRPG. Muito obrigado, Luciana, magnífico reitor, caríssimos pró-reitores, meus amigos, diretores, diretoras, coordenadores, coordenadoras, professores, professoras que nos acompanham, agora inclusive pela nossa internet, que já está plenamente funcionando, reitor, todo mundo já está assistindo. O professor Marcos Nepomuceno, reitor, faz questão de citar também o chefe de gabinete, que tem feito um trabalho excepcional. Então, a gente vai falar sobre a pesquisa e pós-graduação e vai falar sobre a questão da inovação e todos os números que cresceram ao longo desse caminho, né? Vamos falar, as notícias são boas, gente, as notícias são importantes e a gente quer compartilhar com vocês. Eu acho que é fundamental a gente dizer, a gente fez um relatório exatamente sobre a tendência de crescimento na pós-graduação lato sensu. Isso é uma realidade do mercado, mas ao mesmo tempo tem sido fruto do trabalho de todas as pessoas envolvidas nesse processo, né? Nós temos efetivamente um número da quantidade de cursos do portfólio do Mackenzie. Então, tanto no portfólio presencial quanto EAD, a ideia dessa ideia da base do lato sensu, a base do crescimento das pessoas tem sido, do número de cursos, tem sido extremamente relevante, extremamente importante para o nosso processo seletivo. Agora, o mais importante disso tem sido a quantidade de alunos. Nós temos um crescimento contínuo e nós temos hoje, na data de hoje, a maior base de alunos da história da nossa pós-graduação. Então, os números são fáticos, né? A gente teve um crescimento aí mantido, inclusive, durante a pandemia. Ele cresce durante 2020, 2021 e ele se consolida e se mantém essa tendência de crescimento. A gente, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ainda teve fatores importantes, como uma parceria com o World Trade Center, e
parceria também se consolida em vários novos cursos de especialização em EAD, e aí a gente consegue fazer um monte de outros cursos que aí estão, de direito civil, penal, processo penal, administrativo, administração pública, gestão, tecnologia, mobilidade, desenho, tudo. E aí a gente já teve, nesses novos cursos, 335 pessoas estiveram no Mackenzie Connect presencial e para assistir online, 247 presencial aqui no Mackenzie. A perspectiva das novas matrículas vem para o novo ano. Então, a gente tem uma grande perspectiva de crescimento ainda nesse próximo ano com resultado. E tivemos um destaque grande no Mackenzie Connect, nesse trabalho que teve em várias frentes, como Forbes, CNN, Brasil, Exame, Globo, Estado de São Paulo, que colocaram o nosso trabalho. Dentro da inovação tecnológica, primeiro agradecer, então, o trabalho de todo mundo na SEC, né? O professor Lourenço, agora a professora Raquel também, que está trabalhando conosco, mas não esquecer o trabalho da inovação. A inovação cresceu dentro da incubação das empresas. A gente tem aí a ideia do Clube do Livro, que nasceu com a professora Juliana Brúzio e depois consolidou com a professora Veridiana. E a gente teve o seminário grande de Nova MAC, que foi um grande sucesso. Renovamos o nosso contrato com a Fiesp, nossas parcerias com a Fiesp. Tivemos um grande workshop dentro dessa perspectiva com a Fiesp. Tivemos um monte de novas bolsas de inovação tecnológica agora no Mackenzie. Tivemos na jornada de Nova MAC mais 50 projetos dentro da política de inovação. E esse ambiente de inovação gera exatamente essa perspectiva de crescimento dessa área. A pós-graduação de estrito senso, efetivamente, nós tivemos uma grande conversão. A gente diz que a excelência da conversão ela vem por esse número de 120% de inscritos para o número de vagas. Além dos 120% de inscritos para o número de vagas, a gente teve 83% de taxa de conversão. A excelência em todas as áreas de taxa de conversão é 90%. E a gente vai passar dessa taxa com o edital de vagas remanescentes. E, então, esse edital de vagas remanescentes vai permitir a gente, inclusive, passar, então, essas metas de inscrição no estrito senso. Parabenizar a professora Maria Cristina e toda a equipe do trabalho que nós temos feito no estrito senso. Nós tivemos um edital grande de programas de pós-graduação com bolsas de mestrado, doutorado, para várias áreas dentro do CNPq e vários contemplados em administração, nanotecnologia, engenharia elétrica, computação. E, a partir daí, fizemos também DINTERs, doutorados interinstitucionais, com um grande retorno para o Mackenzie econômico, né? 2 doutorados importantes, 2 doutorados que cumprem também uma função social da universidade, fundamental, com a Foz do Iguaçu, né? Uma antiga parceira do Mackenzie, a UDC. Tivemos aí o doutorado em Direito Político e Econômico, o doutorado em Institucional, e o doutorado em Administração de Empresas, que já estão em realização. A partir disso, temos aí tanto apoio à pesquisa, na CAPES, 249 cotas, nós não arredondamos, gente, nós não arredondamos. 249 cotas de bolsas, 19 cotas de bolsa mérito, 9 bolsas FAPESP, tudo isso em apoio à pesquisa dentro desse período agora, desse primeiro semestre de 2021. Então, o workshop de treinamento da Atena tem possibilitado a gente monitorar em tempo real a nossa pesquisa. Todas as nossas pesquisas de mestrado, doutorado, agora toda a nossa produção científica é monitorada por um software em tempo real e todos os diretores e coordenadores de mestrado, doutorado têm acesso a essa plataforma em seus browsers, em seus aparelhos. E aí nós enviamos e homologamos em tempo recorde, fomos uma das primeiras universidades do Brasil a enviar o nosso coleta dentro da CAPES. Nós tivemos também uma menção honrosa no prêmio CAPES Teses, foi muito importante, trabalho excepcional da arquitetura e urbanismo. Tivemos um prêmio internacional dos países em desenvolvimento sobre a Astronomical Union. E aí tivemos grandes pesquisadores com visibilidade internacional, que fizeram um trabalho fundamental aí. Vários dos nossos pesquisadores foram citados internacionalmente. Para finalizar já a minha fala, nós temos um aumento consolidado das bancas de mestrado e doutorado, cada vez maior, né? Aumento das defesas,
aumento dos números de dupla titulação no Brasil e no exterior, agora cada vez fazendo mais essas dupla titulação, e a iniciação científica e as pesquisas, para finalizar, parabenizar o trabalho aí do professor Leandro. A iniciação científica cresceu, os números dos grupos de pesquisa no ano da pesquisa Mackenzie cresceram também, numa consolidação. Os projetos vigentes e o financiamento, o funding do Mackenzie cresceu também nesses modelos. E nós também tivemos uma grande demanda dos comitês de ética dentro desse período. Aumentou a demanda do comitê de ética. E agora eu quero mostrar os últimos slides, só a gente fez um show para vocês. Nós temos uma ferramenta de monitoramento de professores, que foi desenvolvida pelo Leandro, e uma ferramenta de projetos. Então, nós estamos monitorando tudo que os professores produzem em tempo real, quais são as coisas que eles mais citam, que eles mais fazem, a produção de revistas por unidade, como produz, aonde produz, a quantidade de publicações, em que países nós produzimos, onde nós impactamos no Brasil, no mundo, e aí a quantidade de projetos de pesquisa, além da produção científica, esses projetos de pesquisa, como eles são financiados, etc. Essa é a nossa questão dentro dos nossos 5 minutos. Muito obrigado. Obrigada, professor Felipe. E agora, dando continuidade, convidamos o nosso pró-reitor de Planejamento e Administração para fazer a apresentação da sua pró-reitoria, professor Luiz Carlos Lemes Júnior. Magnífico reitor, colegas pró-reitores, diretores, diretoras, colegas professores. Desejar um bom dia a todos. O que aparece para mim aqui está diferente do... Muito bem. Enquanto ela encontra os slides, eu quero já antecipar aqui a todos os nossos votos de um excelente Natal e um ano novo repleto da presença de Cristo Jesus. Que Ele possa estar com todos vocês. E também quero dizer o seguinte, eu não consegui incentivar os meus colegas, neste momento de encerramento, a despirem-se das armaduras, mas eu quero dizer a vocês que adotem aí o dress code já de momento de descanso, viu? Acho que esse é o grande espírito desse momento de celebração. Vamos lá. Na Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, nós temos algumas áreas com destaque. Entre elas, a área de soluções avançadas. Nós fizemos a implantação agora nesse semestre do módulo do MacTime, ainda em teste, mas especialmente do módulo de coleta de disponibilidades. Vocês e os professores devem ter percebido que o módulo onde informaram as disponibilidades de horário é diferente daquele que usualmente nós fazíamos. Esse módulo ele foi desenvolvido no NSA justamente para atender a necessidade do módulo do MacTime, que é quem vai gerar automaticamente os horários de todas as unidades e de todos os cursos. Essa geração automática já se encontra em testes, vai continuar realizando testes durante o primeiro semestre de 22 e a nossa expectativa é que o horário de aulas do segundo semestre de 2022 seja efetivamente elaborado pela ferramenta tecnológica. Então, acho que esse é um grande avanço, ele considera todas as divergências ou diversidades existentes em cada uma das unidades. Nós temos unidades com 4 slots de horário, com 5 slots de horário e com 6 slots de horário. Então, há uma distinção muito grande, mas tudo isso e cada uma das especificidades de cada curso, de cada unidade, foi contemplada e, por isso, a construção levou um certo tempo. Se fosse tudo padrão, talvez nós já tivéssemos terminado, mas em função da diversidade, levou um tempo para essa construção acontecer e os testes agora estão em fase final. Na área de estratégia, nós estamos acompanhando as metas do planejamento de 2021, que agora estão sendo realizadas, e até o presente momento, as informações que eu tenho da professora Maria de Campos Lage é de que nós vamos finalizar o ano com o pleno cumprimento das metas a que nos propusemos. Também fizemos já um primeiro piloto, do planejamento estratégico trienal para 2022 a 2024, e nós vamos continuar trabalhando isso até que isso se torne uma cultura efetiva na universidade.
Na área de pessoal, nós, através do magnífico reitor, com a autorização dele, criamos a Comissão Permanente de Avaliação das Atividades Docentes. Comissão essa que já estava prevista na Resolução 29 de 2012 do Conselho Universitário, que criou o Plano de Carreira Docente. Faltava atender esse item naquela resolução, que é a criação da comissão que é responsável pela gestão da carreira na universidade. Já falei isso em algumas unidades. Essa comissão já fez a sua primeira reunião, eu presido a comissão junto com os colegas pró-reitores, todos os diretores, a professora Lage, responsável pela área de planejamento estratégico, e o Marcos Reis, responsável pelo planejamento orçamentário. Criamos 3 GTs, um primeiro que vai atualizar o texto da resolução, um segundo GT que vai definir todo o regramento necessário para que a carreira seja colocada em andamento, e um terceiro e último, que vai cuidar do que nós estamos chamando de GT da meritocracia, né? Um GT que vai buscar desenvolver mecanismos de remuneração variável e de reconhecimento do trabalho e do atingimento de metas de cada uma das áreas, de cada um dos cursos. Também retomamos a promoção automática dos professores doutores através de um estudo orçamentário, de um planejamento, que prevê agora a quantidade exata de doutores em cada unidade de curso que se formarão no longo do tempo. Então, o orçamento de 2022, por exemplo, já foi contemplado com toda essa gama de professores que irão se tornar doutores ao longo de 2022, de forma que, ao se tornarem doutores no semestre subsequente, passarão a condição de professor assistente doutor 1. Na área de infraestrutura, nós fizemos toda uma adequação dos espaços para o retorno da atividade presencial. Compramos inicialmente 100 câmeras, que muitos aqui já viram em funcionamento. Uma câmera que permite que você interaja com alunos na sala e fora da sala, e que eles também interajam entre si. Nós agora estamos avançando para a aquisição de um volume maior dessas câmeras, caso no início ou na alvorada de 22 haja necessidade de ainda estarmos mantendo algum tipo de distanciamento. Essa informação nós estamos aguardando, obviamente, das autoridades sanitárias. E na área de orçamento, nós temos aí a questão de um primeiro piloto, né, de orçamento plurianual para 2022 a 2024, e também com relação ao orçamento que está sendo executado, eu gostaria de informar, para que nós pudéssemos encerrar esse período com a devida tranquilidade, que nós temos uma meta de superávit, e o balancete de novembro, que me foi apresentado ontem, mostra que nós estamos 20% acima da meta de superávit que foi proposta. Então, isso indica que as condições de sustentabilidade orçamentária estão sendo atingidas com devido êxito. Ditas estas palavras, eu quero desejar a todos um excelente recesso. Muito obrigado. Obrigada. E agora gostaríamos de convidar o pró-reitor de controle acadêmico, o professor Wallace Sabaini, para fazer a apresentação da PRCA. Pessoal, bom dia aos nossos colegas professoras e professores. Eu vou fazer aqui como o professor lembra, vou me despir um pouco, vou sentar aqui no palco, né, até para buscar a cola aqui do lado, vai ficar mais fácil, né? Prometo ser breve. Antes de iniciar a fala, eu queria desejar a todos realmente um Natal abençoado e que o ano novo possa ser um ano novo realmente, né, de saúde e paz. Com saúde e tendo paz, a gente consegue fazer todas as demais coisas. Então, que Deus nos abençoe. Esse é o nosso desejo de coração para todos vocês, nossos familiares, pais, mães, esposas, filhos, filhas, né, que todos realmente tenham saúde e paz, para nos dar a condição de poder, né,
trabalhar focado e realmente dar a nossa contribuição para essa instituição tão querida e amada por todos nós que aqui trabalhamos. Queria começar aqui, então, falando a respeito dos processos seletivos, não é? A gente ainda está fazendo os processos seletivos de forma remota. Foram inscritos para esse vestibular 11.272 candidatos, um número 3% inferior, não é, em relação ao ano passado, mas com o vestibular de vagas remanescentes que se encontram com inscrições abertas até o dia 11 de janeiro, nós temos uma meta aí de mais 500 inscrições, e então passaríamos, não é, a mesma quantidade para o mesmo período do ano passado, que já é uma grande vitória, afinal, as condições estruturais, as condições macroeconômicas, né, a própria pirâmide etária faz com que a gente tenha realmente esse grande desafio de manter a quantidade de inscritos a cada ano que passa, né? Em relação às inscrições do processo seletivo, eu queria parabenizar principalmente a FCI, não é, e o CCT, que foram as duas unidades acadêmicas que mais se destacaram na quantidade de alunos inscritos em relação ao mesmo período do ano passado. Foi uma performance muito grande, né? Então, parabéns para essas duas unidades, a FCI e o CCT lá de Campinas, né? na performance de candidatos inscritos no processo seletivo, né? Vocês estão vendo aí uma foto do programa de Bolsas Mackenzie para você. Foi uma inovação que resultou, né, num projeto piloto que a gente está tentando, até de acordo com a nossa missão institucional, nossos princípios, nossos valores, inserir mais estudantes da escola pública para vir estudar aqui na instituição. E houve um acréscimo numa procura, uma melhora de 45%. Nós tivemos esse vestibular, 1.653 estudantes de escolas públicas que se matricularam em busca aí de vir estudar na nossa instituição. Isso para a gente é muito importante. Vamos manter ainda o processo seletivo processo de rematrícula de forma remota, né, com a apresentação online das matrizes de ofertas individuais e ajustes posteriores via o GPM. Sobre isso daí, inclusive, uma informação importante, nós estamos, assim, em parceria com a GERT, tentando ver o que ainda pode ser mudado nos nossos sistemas, porque o ano de 2022 vai ser um ano de mudança. A instituição adquiriu uma nova plataforma de um sistema acadêmico, vai ser implantado durante o ano de 2022 para, se tudo der certo, no primeiro semestre ou no segundo semestre de 2023, nós temos um novo sistema acadêmico, mais interativo, que dialoga com a nova geração, com acesso via aplicativo celular, com grande avanço na transformação digital. E, diante dessa substituição da plataforma acadêmica, melhorias no sistema atual, a GERT já disse que não tem condições de fazer essas melhorias, né? Nós vamos ter que caminhar 2022 com o que nós temos, e na expectativa que em 2023 realmente nós avancemos bastante em toda a plataforma acadêmica, que pelo menos, né, na empresa que foi a vencedora, vamos dizer assim, desse processo, que é a TOTUS, vai melhorar a jornada, a experiência, né, do professor e a experiência do aluno aqui na instituição. Nós vamos voltar às solenidades de colação de grau, a ser presenciais, se realmente não surgir nenhum fato, até o início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro, quando começam as formaturas, algum fato assim que piore as condições, né, de biossegurança, mas se não continuar nesse cenário, a gente vai fazer as colações de forma presencial. Um detalhe importante, nós fizemos 7.494
formatura, formamos, né, de forma virtual 7.494 alunos. E estávamos recebendo, quase que diariamente, vários pedidos de alunos querendo vamos dizer assim, um evento simbólico presencial para marcar esse momento tão singular e solene para os alunos. Fizemos uma consulta para eles, 4.380 alunos responderam e 3.844 disseram que querem fazer um evento, pelo menos simbólico, de formatura presencial. Voltaram à universidade fazer esse evento. A gente vai tentar organizar um evento para poder atender esse desejo dos alunos que não tiveram oportunidade de fazer uma formatura presencial e fizeram só virtualmente. Vai ser um desafio? Vai. Mas a gente está aqui para poder fazer o melhor pelos nossos alunos, né, e atender esse desejo dos nossos alunos, que uma vez mackenzistas, sempre mackenzistas, e a gente tem que proporcionar, então, essa experiência positiva para eles. Vamos nos organizar para isso. Duas boas notícias. Primeiro, sobre o processo seletivo de transferência externa. Vocês estão vendo aí um gráfico de quantos alunos vieram de outras instituições nos últimos 4 eventos, né, nesse período. Então, 2019, 2021, 2021 e agora 2022, 1. Nós embarcamos 86 alunos em 2019, 64 em 2021, 44 em 2021, e a meta agora, para esse início de ano, são 100 alunos. É ousado, mas a gente acredita que a gente vai chegar lá, até porque nós tivemos, nesse semestre, para esse período, 452 alunos interessados em vir para a nossa instituição. Foi o maior número de alunos nesse período que vocês estão vendo aí. Isso é muito positivo, isso mostra que a instituição é uma referência e, nesse momento de pandemia, ela se destacou como uma instituição que manteve as operações, a qualidade do ensino, mesmo com tantos esses desafios, né, que todos nós, professores, tivemos para poder dar aula. Okay? Então, nós temos essa meta, já está alinhada com o professor Marco Túlio. Ele espera que a gente ultrapasse esse número que está aí, mais de 100 alunos embarcados para o próximo semestre letivo, vindo de outras instituições. Queria terminar a minha fala também com um outro gráfico, mostrar para vocês realmente que mesmo durante a pandemia, 2020, 2021, a quantidade de evasão, comparado com 2019, que era um ano em condições, vamos dizer assim, normais, nós tivemos uma redução de praticamente 50% na quantidade de trancamento, cancelamento. Isso, o último dado que nós temos disponíveis, em outubro, mas setembro também vinha com essa tendência, agosto também. E para nós, professores da instituição, isso é um motivo realmente de agradecer a Deus e de muita alegria ver que, mesmo num quadro tão difícil, né, em que várias pessoas estão com a saúde mental abalada, as condições macroeconômicas deterioradas, a gente tem conseguido reduzir a quantidade de evasão da nossa instituição. Isso mostra que a busca pela sustentabilidade dela, né, vem alcançando o objetivo e o sucesso para poder continuarmos aí comemorando no 151, 152, 300 anos, né, e vida que segue. Eu agradeço aqui a oportunidade e vamos passar, então, para a próxima apresentação. Obrigada, professor Wallace. A próxima apresentação é da Pró-Reitoria de Graduação, professora Janete Brunstein. Obrigada. Pode passar. Olá, bom dia a todos. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui nesse final de semestre, coroando aqui, né, um modelo, uma parte presencial, uma parte à distância, tudo que a gente viveu nesse semestre, né? Então, de certa forma, a congregação ser nesse modelo, né,
tendência híbrido é um pouco esse coroamento que a gente viveu. Eu vou fazer aqui alguns destaques. O reitor falou muito na abertura, né, da questão dos indicadores, da importância da gente estar sempre elevando, né, através dos nossos projetos, das nossas ações, dentro das metas do que a gente tem do projeto IGC 6010, as nossas posições nos rankings de avaliação. Então, eu vou dar um destaque para tudo que foi feito, principalmente esse ano nós tivemos o ENAD 2021, e esse ENAD teve um destaque que eu queria dar, é a formação do Comitê ENAD, né, que foi junto com a Coordenadoria Geral de Graduação, a Procuradoria Institucional, os coordenadores de curso, que tiveram reuniões semanais, também acompanharam, junto com os NDEs, o desempenho dos alunos, teve correção comentada das provas, uma ação de marketing muito forte, né, da importância deles na participação, tanto no preenchimento do questionário como no empenho na prova. Então, foram ações assim importantíssimas e a gente está aí esperando aí os resultados. Além disso, nós tivemos também várias aplicações de simulados do Avalia, com ações para aumentar o engajamento dos alunos. Isso foi fundamental. E também um acompanhamento muito grande nas unidades dos indicadores que ajudam a levantar as nossas notas no CPC. Então, titulação, regime de trabalho, tudo isso tem sido muito bem observado. Mas não é só olhar o aluno ali na ponta, na hora do ENAD, né? Nós temos aí, desde a entrada, o projeto Procalouro, que é importantíssimo, que começa com o nivelamento dos alunos, principalmente com o programa Revendo e Aprendendo, que tem algumas novidades. Agora nós vamos ter os cursos de comunicação oral e escrita, era o antigo português. Isso é até importante para dar um distanciamento, né? Não é o que eu vi no ensino médio, não, é comunicação oral e escrita. A mesma coisa com matemática, não é mais matemática, mas raciocínio lógico. E também vamos ter nos encontros saúde e sucesso acadêmico, com oficinas sobre alimentação, atividade física, sono, saúde mental e a sua influência nos fatores, no desempenho dele e no sucesso acadêmico. Nessa entrada também dos calouros, a gente já começa a falar muito do nosso projeto Maxtella, da importância do desenvolvimento das habilidades socioemocionais e, desde o começo, chamando a atenção deles para a importância de se desenvolverem nesse contexto. E também, outra ferramenta importantíssima para a gestão dos indicadores é o projeto Avalia. Esse ano nós tivemos 15 mil provas geradas, contemplando 50% do alunado. Ano que vem, nós vamos estender o Avalia para todo o curso de graduação presencial e à distância. Isso vai dar para os coordenadores, diretores e para você, professor, também, mecanismos de acompanhamento e gestão da aprendizagem dos alunos. Então, fazendo os alunos, desde a entrada, fazerem provas no modelo já ENAD. Então, isso não vai só se preocupar com ele lá no final, desde o comecinho. E a gente acompanhando tudo isso com ferramentas de gestão, programa Procalouro, né, e o trabalho com os indicadores todos, eu acredito que a gente tem chances de atingir as nossas metas do projeto IGC 6010. Muito bem, vamos em frente. Quanto ao desenvolvimento discente, o que eu queria destacar é que nós recebemos o prêmio FEGESP de Educação Empreendedora em 3 categorias, em 3 rankings. Ficamos muito contentes com essa premiação e, se Deus quiser, ano que vem, continuamos no fortalecimento da educação empreendedora. Uma ótima notícia também, implantação concluída da plataforma Mackenzie Carreiras, né? E que é uma plataforma de gestão de projetos de estágio. Então, a partir de fevereiro, nós acreditamos que não haverá mais nenhum processo manual de estágios e, com isso, as reclamações, as ouvidorias também vão cair muito e, assim, a gente consegue fazer tudo com mais tranquilidade. Estamos muito felizes aí com essa notícia. Inauguramos também a aula magna da graduação, e que agora faz parte do calendário acadêmico. Então, se vocês já observaram,
tem o momento da aula magna. Nesse semestre, a gente trouxe já o tema da importância das habilidades socioemocionais, já falamos do nosso projeto Max Teller para os alunos, apresentamos as competências chaves da universidade, e ano que vem, provavelmente, nós ainda estamos decidindo, mas vamos falar sobre o futuro do trabalho, ou o trabalho do futuro, né? Com temas sempre muito pertinentes aí para a juventude, aí do mackenzista. Uma notícia boa: estamos expandindo o programa Mac Mentoring, que foi um sucesso em termos de avaliação e participação. Cresceu 200% o número de inscritos, e os selecionados foram alunos com média superior a 9,14. Então, nós temos aí uma elite da universidade fazendo o programa Mac Mentoring. Temos mais professores mentores, e a nossa ideia é que esse programa se expanda e cresça, mas nós temos alunos, inclusive, querendo renovar, fazer de novo uma mentoria. Ele já fez um semestre, ele quer fazer mais um semestre, e realmente o resultado, o feedback tem sido altamente positivo. Núcleo de Educação Empreendedora, eu também queria dar alguns destaques. Hoje a gente tem um CEP especial, nós estamos revendo as emendas dos planos de ensino, e com essa revisão, que foi muito discutida no âmbito do núcleo, é um núcleo que trabalha de forma muito integrada e discutindo educação empreendedora, com muita formação do professor voltada à educação empreendedora. Então, eu acredito que o que a gente já tem hoje, que a satisfação discente dos alunos nas disciplinas de empreendedorismo já cresceu muito, o que era um ponto de atenção. A gente não estava com bons indicadores de avaliação em empreendedorismo, a curva já começou a mudar, e com as mudanças nas emendas, a gente acredita que ainda vai conseguir mais satisfação e engajamento dos alunos nesses componentes curriculares. Também aconteceu, no âmbito do Núcleo de Educação Empreendedora, a segunda fase do projeto piloto Max Teller. Eu vou contar para vocês no fórum como foi o resultado disso, agora os indicadores, os números, mas dando uma palhinha aqui para vocês, nós ficamos impressionados com o engajamento discente no programa. Por quê? Porque participar do Max Teller no Núcleo de Empreendedorismo não vale nota, não vale atividade complementar, ele não ganha nada com isso, ele não ganha nem o crédito Max Teller ainda, porque a gente não implantou o sistema. Mas nós tivemos 22% de alunos participando, são 3.800 alunos fazendo atividades reflexivas, porque acreditaram na proposta, acreditaram na ideia, e aí eu vou mostrar para vocês depois os resultados, mas são bem animadores. Desenvolvimento docente, nós tivemos aí, olha, vamos computar, durante o ano foram 118 eventos de formação docente, e com mais de 3.500 participações de professores. O Clube de Leitura, Desafios e Tendências do Ensino Superior no Século XXI foi um sucesso. Nós tivemos 3 clubes de leitura só no segundo semestre, e estão abertas as inscrições para novos clubes de leitura, sempre naquela nossa ideia de discutir, né, primeiro ler, discutir e aplicar, né? Por exemplo, os professores que participaram do clube de leitura sobre ensino híbrido fizeram uma aplicação dentro da sala de aula e depois produziram um vídeo contando a experiência. Isso é muito bacana, né? Que não é só a leitura, mas é também como é que a gente vai mudando a nossa prática, inspirados pelas leituras que fazemos. Então, professores, por favor, proponham clubes de leitura voltados para a questão da educação o ano que vem. Então, olha, os encontros de capacitação para uso da tecnologia na sala de aula, tempo esgotado, ela me falou aqui, mas nós tivemos aqui 10 trilhas que foram do básico avançado, com 1.095 participações docentes, só nesse semestre, dentro das 4 linhas: aprender, executar, refletir e ressignificar a sua prática, e em vários âmbitos. Então, o uso de plataformas digitais, whiteboard, avaliação formativa, ferramentas de apoio à avaliação, e nós vamos ter mais rodadas ano que vem de trilhas de aprendizagem. Por favor, né? Se envolvam.
se inscrevam, participem, que a gente está fazendo isso com muito carinho. 14 encontros reflexivos, discutimos inclusão no ensino superior, hibridismo, presencialidade, diversidade ética racial na universidade, uso de rubricas nas avaliações, foram temas durante todo o semestre. Os 4 encontros reflexivos com as lideranças pedagógicas também envolveu inclusão no ensino superior e, principalmente, o papel da coordenação no REC e hibridismo. Então, foi bastante coisa. Terminamos rapidamente, vou esgotar só um pouquinho o tema, um tempinho. O GT de Educação Híbrida foi um trabalho muito bacana. O semestre inteiro nós estudamos educação híbrida, chegamos num documento, agora ao final, e a próxima etapa é a definição e implantação da política de educação híbrida. Nós vamos incluir, inclusive, nas trilhas de capacitação, uma trilha só de educação híbrida. Esse vai ser o nosso enfoque a partir do semestre que vem, que nós temos que aprender a fazer isso cada vez mais e melhor, refletindo sobre o que foram esses 2 anos e como avançar para, de fato, uma educação híbrida. E sediaremos 2 eventos importantes, aí com parceria também das unidades acadêmicas e do SEDAD, eventos voltados à educação híbrida e digital, que é um caminho por onde nós vamos, né, todas as universidades estão se dirigindo. Também, só para vocês saberem, nós, durante todo o segundo semestre, nós fizemos o GT Mackenzie do Futuro, encerramos o trabalho com o documento que foi enviado ao Conselho Deliberativo, discutindo política educacional, salas de aula do futuro, portfólio de cursos, indicadores. E, principalmente, em relação às salas de aula do futuro, nós vamos começar o ano entrando em contato, né, com os diretores, com os coordenadores, vamos apresentar o que foi esse GT Mackenzie do futuro e fazer também um inventário de quais são as tecnologias que estão sendo usadas dentro da sala de aula, que mobiliários que nós precisamos para uma educação do futuro, uma educação que contempla mais tecnologia e hibridismo, pensar também nos móveis dentro da sala de aula para que tenha mais possibilidade de rearranjos, não é? Então, tudo isso, claro, dentro do limite orçamentário, senão o professor Lemos aqui vai me puxar o pé, mas nós vamos fazer, junto com vocês, pensar o que são as salas de aula a partir do ano que vem. Criamos também o SEAT, a Coordenadoria de Excelência em Ensino-Aprendizagem Transformadora, que vai nos ajudar com toda a proposta e desencadear no Centro de Excelência em Ensino-Aprendizagem Transformadora. E também criamos o Comitê Max Stellar, formado com representante de cada uma das competências-chave a serem desenvolvidas com os alunos da UPM. Eles já passaram por uma formação Max Stellar durante esse semestre e vão fomentar as iniciativas co-curriculares, em parceria também ali com a PREC, né, dentro da iniciativa de creditação, curricularização da extensão. Nós vamos apresentá-los para vocês no fórum. Próximo slide. Claro, o convite para a participação no 4º Fórum de Aprendizagem Transformadora. O site já está no ar, eu peço a vocês visitarem, ali tem os vídeos de todos os palestrantes anunciando, né, o que eles vão tratar. Desta vez o fórum vai trazer uma perspectiva europeia, nós vamos receber o professor Alexis Kokos, da Hellenic Open University, na Grécia, a professora Alessandra Romano, que vem falar de metodologias para cultivar o ensino e aprendizagem transformadora, ela é da Universidade de Siena, e nós estamos, inclusive, negociando a visita dela, acho que isso vai acontecer, como professora visitante aqui em 2022. E também a professora Kaizu Malki, da Tampere University, na Finlândia, que vai falar sobre as emoções, o que impede que nós nos transformemos. Nos grupos de trabalho, nós vamos tratar das iniciativas co-curriculares, do mesmo jeito que o Núcleo de Educação Empreendedora passou pelos pilotos do Max Stellar, agora isso vai acontecer com as atividades co-curriculares. Então, visitem o site, façam as inscrições, venham para o fórum, que a gente vai avançando cada vez mais com esses resultados. Muito bem, acho que eu concluí, então eu só queria agradecer, e agradecer principalmente a minha equipe, não teria como fazer tudo isso sem a equipe maravilhosa que eu tenho,
super dedicada, super unida, que está aí sempre pensando em novos projetos, tentando juntos dar o maior suporte para que vocês nas unidades, diretores, coordenadores e professores tenham as melhores condições para fazer aquilo que é importante e garantir o sucesso da aprendizagem dos alunos. E faço um agradecimento especial aqui à professora Magda Picheli, que está saindo da equipe a pedido dela, infelizmente, por questões pessoais, mas agradecer que foi quem segurou toda essa formação também, continuada. Diariamente, semanalmente, nós temos formações reflexivas, ou encomendadas pelas unidades, ou que a gente proporciona. Então, professora Magda Picheli, fica aqui o meu agradecimento por todo o seu trabalho, a minha equipe, a vocês, professores, os diretores, e um ótimo ano. Se Deus quiser, vamos descansar e estamos com energia aí, muito mais pela frente. Obrigada, gente. Obrigada, professora Janete. Agora gostaríamos de convidar o professor Carlos Alberto Araújo Neto, superintendente do Centro de Educação à Distância, para apresentar os principais destaques do SEDAD. Bom dia. Para além dos números, eu queria trazer ferramentas. Como o SEDAD pode ser útil, como o SEDAD pode ajudar na tomada de decisão, como o SEDAD pode ajudar a alavancar a nossa captação, a nossa oferta de alunos, e esse é o grande objetivo aqui. Eu falo em nome do professor Toninho, da professora Miriam, de toda a equipe do SEDAD. Nós temos aqui, em termos de resultado apurado, segundo fonte CEPLAN, até outubro, um resultado apurado no ano de 7,6 milhões. Isso significa que, hoje em dia, não há universidade sustentável sem educação digital. O crescimento das universidades passa pela educação digital. E se nós formos ver esse resultado, o que significa em termos de pagamento de folha, o que significa em termos de investimento, então nós precisamos entender que, apesar de uma forte cultura presencial, isso é da natureza da casa, mas nós precisamos abrir os horizontes, abrir o olhar para uma integração entre o presencial, a distância, ou o digital e o híbrido, integrando isso da melhor maneira, porque isso vai ajudar a alavancar a nossa universidade. Não há como fugir dessa realidade. Aliás, o nosso chanceler aqui falou no início, Romanos 8, a professora Miriam sabe, que volta e meia a gente repete e fala, todas as coisas contribuem. A gente precisa ter a inteligência para dialogar e lidar com a realidade. Depois das novas matrículas, nós tivemos na graduação este ano um crescimento de 7,2%. E a boa notícia é que as inscrições para o próximo semestre, inscrições já abertas, nós identificamos já um crescimento de 18% no total de inscritos. O que a gente precisa agora é realizar isto em termos de matrícula, mas temos aí o mês de dezembro e todo o mês de janeiro para trabalhar essa conversão. Eu geralmente busco segregar para que a informação seja o mais exata possível. Então, a diretoria de marketing do Instituto, através do Biratã, tem feito essa análise com a gente, fazendo uma avaliação do nosso resultado frente aos anos anteriores. Então, a gente já pode perceber, neste atual processo, um 18% de crescimento. Depois, a questão das novas matrículas na pós-graduação. Este ano, nós apresentamos um crescimento de 31% de novas matrículas na pós-graduação. Só que o processo aberto agora é muito desafiador. Eu confesso que eu busquei centrar a minha atenção na graduação, para alavancar mais o nosso resultado na graduação, e agora nós estamos canalizando os nossos esforços, os nossos olhares nas estratégias para a pós-graduação, porque tivemos um bom resultado e temos também um orçamento bem desafiador para o próximo ano. A taxa de evasão, nós tivemos uma queda na graduação de 25% para 16%, e na taxa de evasão também da pós-graduação, uma redução de 37% para 19%. São os números que a gente trabalha, são os números que a gente vai acompanhando o resultado. São números bem superiores ao mercado. Bom, vamos falar de ferramentas aqui. Nós temos criado ferramentas e uma primeira é uma ferramenta do ponto de vista da gestão dos polos, de matriz de decisão na definição de instalação de polos. Até o meio do ano que vem, nós não vamos desligar nenhum polo.
mas vamos trabalhar na melhora de performance desses polos. Mas nas demandas que nós recebemos, e vocês sabem que o escopo do SEDAD mudou, então hoje nós temos um poder de decisão na definição de polos. Naquela região ali, que é a região D, é onde a nossa marca é mais conhecida, nós estamos falando aqui de 6 variáveis, 3 variáveis por eixo, então não faz sentido, o custo é muito maior de instalar um polo onde a nossa marca não é conhecida, onde o custo será bem maior. Então, essa matriz é que vai nos dar a ideia do potencial para nós alavancarmos a nossa captação no eixo, onde a marca é mais conhecida, e no eixo também da atratividade do mercado diante dos preços que nós cobramos. Então, o primeiro trabalho agora com a UI, que foi a consultoria contratada, é o nosso posicionamento mercadológico na educação digital. Quem são, de fato, os nossos concorrentes? Quem a gente vai disputar preço, quem a gente vai disputar na captação, qual é a nossa faixa, isso precisa ficar claro. Depois, qual é o nosso público-alvo? E até janeiro nós vamos fechar esse trabalho com a consultoria UI Partenon para ter isso bem claro para todas as áreas. Isso é a forma de servir as unidades acadêmicas, as áreas, na tomada de decisão. Então, essa matriz, que nós já temos ela pronta, vai nos ajudar muito nessa tomada de decisão, evitando um custo desnecessário, até porque a nossa universidade tem um custo de servir. A universidade paga o meu salário, a universidade paga o salário da professora Miriam, não faz sentido nós servirmos um polo que tem 2 alunos de graduação e 6 de pós. O custo nosso de servir é alto. Por isso que nós temos feito reuniões a cada 15 dias com os polos, e a gente sabe quem vem e quem não vem, quem comparece e quem não comparece. Tudo isso documentado para, na metade do ano que vem, nós tomarmos uma decisão de quem vale a pena continuar, e nós estamos investindo em todos, e quem não vale a pena. No período de recesso, eu e o professor Toninho vamos visitar vários polos, com agenda com o cliente, com agenda com o setor público. Indo para o final, por favor, isso aqui já está sendo utilizado, um trabalho em parceria com o professor Lemos, professora Maria Lage, que eu agradeço muito. É muito importante para quem está chegando como eu, ver a competência da professora Maria Lage e como ela abraçou essa causa. Imaginem cada polo tendo esse radar, onde a linha vermelha tem o resultado do polo, na linha mais escura, a melhor nota alcançada por um polo no mesmo cluster, e nós dividimos os polos em 5 clusters, para fazer um trabalho bem focado na natureza dos polos. Tem polo próprio, polo terceirizado, polo aqui na capital, polo no interior. E na linha azul, a média do mesmo cluster. Então, a gente tem a margem de contribuição do polo, o atendimento do polo, o NPS, a permanência, ou seja, não evasão, o engajamento da nossa plataforma, o engajamento dos polos nas reuniões que a gente realiza e a inadimplência também. Então, a linha vermelha, abaixo da média, mostra um ponto crítico que a gente precisa trabalhar com esse polo. Bom, esse radar está pronto. Agora nós vamos fazer o radar do curso a curso de EAD. Sabe por quê? Um curso com 50% de evasão, um dia ele teve 5, um dia ele teve 10, um dia ele teve 15, e nós não fizemos nada. Deixamos acontecer. Quando nós produzimos e construímos um curso, a tomada de decisão está sustentada no quê? Porque, às vezes, não adianta a gente exigir do marketing, a gente exigir dos polos, se a gente não fez um bom estudo de demanda. A fábrica produz, mas tem consumidor? Por isso que o radar do curso vai nos ajudar a posicionar melhor a efetividade do que nós temos feito. Então, esse radar já está pronto, nós temos trabalhado meta por polo, fizemos esse trabalho por cluster. O Mackenzie para você, que eu agradeço muito ao professor Wallace, a implantação do Mackenzie para você, para a EAD. O que nós fizemos? Esses polos mais distantes, nós estamos ofertando até 50% de bolsa. Ou seja, o discurso preço não tem mais. Aí nós dividimos em 3 etapas, até o dia 31 de dezembro, no dia 1º ao dia 15 de janeiro, e depois do dia 16 até o dia 28. O polo que não fizer esse trabalho na primeira etapa, a gente redistribui na segunda para quem faz, para quem quer, para quem está correndo atrás. E assim fazemos na terceira. Eu tenho certeza, professora Janete, que nós teremos o melhor resultado de graduação já até hoje. Porque nós estamos oferecendo ferramentas. Agora, a gente precisa saber se a gente tem ou não tem uma rede de distribuição. E é isso que a gente precisa avaliar.
Passando, só mais 2, por favor. Bom, esse aqui é o que interessa mais. Está na fase final, que é a matriz de definição de curso, ou de temáticas para curso. Eu tive na FAO conversando com a professora doutora Angélica, e ela disse da questão dos cursos na área de design. E a percepção dela e da equipe, e eu fui a cada unidade acadêmica aqui, alguns chamaram os coordenadores, outros não, é lógico que a gente respeita como cada um organizou, mas nós estamos à disposição. Mas é importante destacar que o design, que está ali na parte de cima do gráfico, desculpem o recorte que a gente fez, o que essa matriz mostra? Que tem uma baixa concorrência no mercado, ou seja, baixa oferta das instituições de ensino e muita procura. Então, o design é uma oportunidade? Porque a gente não tem tanto concorrente assim ofertando e tem uma alta procura. Não é uma oportunidade de trabalhar curso de design, ou seja, a percepção dela bateu com a matriz nossa e com as variáveis que foram plotadas aqui. O curso de administração, que está em gestação, a gente tem uma grande oferta da concorrência, mas também tem uma grande procura. Então, esse instrumento vai ser muito importante para nós avaliarmos melhor o caminho que a gente vai. E a última slide, terminando, eu queria destacar ali o escopo do trabalho da consultoria que a gente tem feito. O ano de 2022 já começou. Nós temos uma meta de crescimento, isso é piso, isso não pode ser teto, é daí para mais, 14,1% do crescimento na graduação, 24,8% no crescimento da pós-graduação. A parte de extensão nós ainda vamos trabalhar, porque é uma área nova para a EAD, e a taxa de evasão abaixo dos 15%. Nós colocamos essa meta para o CEDAD. O CEDAD tem meta, assim como as áreas também, as pró-reitorias têm, porque nós somos copartícipes da construção desse resultado. Então, a ideia aqui é poder dizer e que você saia daqui ciente de que o CEDAD quer ser o parceiro na tomada de decisão, quer poder servir da melhor maneira e, como a primeira pergunta que Deus fez aos homens, lá onde estás, nós precisamos ter muita responsabilidade com o espaço que a gente ocupa. Como os 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, cada um sabe o espaço que tem, a responsabilidade que tem, e a gente quer servir cada vez mais as unidades acadêmicas. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor Neto. E agora chegamos à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Convidamos o professor Cleverson Pereira de Almeida para fazer a apresentação dos destaques da PLEC. Bom dia a cada professor, a cada professora, muito particularmente aqueles que nos acompanham pela internet. Segundo o número que dispomos, são mais de 400. Sabemos que houve um problema técnico no início e, evidentemente, nos excusamos. E eu retomo esse assunto ao final, quando partirmos aqui para o encerramento. Eu tenho 5 minutos, não sei se eu vou dar conta de respeitar, mas eu já disparei aqui o cronômetro. Vocês viram que eu disparei depois de 20 segundos, não é? E aí depois eu separo mais uns 30 lá para o final. E também nos foi solicitado que nós fizéssemos os destaques do segundo semestre, e então eu vou tentar me concentrar neles. Então, no caso da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no caso do Mackenzie Language Center, que está sob a responsabilidade da professora Raquel, além de continuar a ser um prestador de serviço interno aqui para a nossa casa, para programas de pós-graduação, parece-me muito importante que nós destaquemos que houve um singelo aumento no número de matrículas no segundo semestre, como também houve uma singela redução no número de cancelamentos. Isso para nós é simbólico, mas é muito importante. Então, entendemos ser um destaque. E também quero destacar que nós fizemos uma parceria, estamos em construção de uma parceria com o PROATO, que também integra a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, e com o Programa Mackenzie de Inclusão, que é da nossa mantenedora, para que ofertemos, já no primeiro semestre do ano que vem, um curso de extensão em Libras, ou de Libras. E na arte e cultura, todos os senhores e senhoras, colegas professores, colegas professoras, dirigentes acadêmicos, sabem o cenário que estamos coletivamente a enfrentar e o impacto da pandemia sobre a arte e cultura. Mas neste segundo semestre, um destaque que a gente gostaria de apontar para todos foi o evento que conseguimos voltar a fazer presencialmente em Campinas, por ocasião do chamado Grito de Natal, um grito de paz, não é? Que já é um evento institucional
daquele município, um grande município aqui do estado, e ano passado tivemos que fazê-lo remotamente. Foi o 9º ano que fizemos o evento, ele já é um evento da municipalidade, então estar ali, não é, um grupo de cantores, músicos e muitas pessoas da comunidade, não é, daquele município, participando de um grito de paz em alusão ao início das celebrações do Natal naquele município, para nós foi muitíssimo representativo, porque é o Mackenzie que instituiu, e aquele campus da nossa universidade, e é o Mackenzie que faz com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura. Eu estou usando a cola porque, além de tudo, eu estou enxergando mal. Então, aqui eu posso me perder, me atrapalhar, e aí meus 5 minutos vão para o espaço mesmo. No tocante à Universidade Aberta do Tempo Útil, ao ato, que está sob a responsabilidade do professor Daniel, bom, eu não destaquei o nome, mas a nossa área de arte e cultura, já há mais de 2 décadas, sob a responsabilidade do maestro Parcival Módulo. A Universidade Aberta do Tempo Útil, que está sob a responsabilidade do professor Daniel, do CCBS, nós, sobretudo neste 2º semestre, tivemos um envolvimento muito grande em eventos virtuais, ou eventos online, por exemplo, os alusivos ao Dia Mundial do Idoso, sem medo de envelhecer. Então, a gente participou de eventos, o professor Daniel tem sido muito engajado para que, a partir do próximo ano, nós retomemos atividades e cursos presenciais com essa faixa etária que, pelas razões que todos conhecemos, ela ficou muito afetada, muito impactada e resistente no caso de cursos da UATO online. Então, praticamente, a nossa ação ela ficou bastante residual, mas pretendemos retomá-la e revitalizá-la a partir de 22. No programa de atenção e orientação aos discentes, que é o PROATO, que todos os colegas e professores e professoras conhecem, sob a responsabilidade da professora Roseli, nós também destacamos que houve o acompanhamento no 2º semestre de 123 alunos, majoritariamente um acompanhamento remoto, e com 260 atendimentos, porque houve casos com 2, 3, 4 atendimentos para um mesmo estudante, uma mesma estudante. Também houve uma realização de palestras, reuniões, e em parceria com a PRGA, a professora Janete Brunstein, nos foi possível participar com o PROATO de 3 encontros de reflexão pedagógica, trazendo a temática da inclusão. Isso para nós é muito importante, como também, seguramente, a professora Janete e sua equipe. Então, trabalhando de forma integrada, estamos, assim, desenvolvendo nossas atividades. E pode parecer uma coisa pequena, porque talvez não diga respeito a cada um de nós individualmente, mas professores que tinham alunos surdos, estudantes surdos nas suas salas, com o retorno da presencialidade, esse aluno vinha, aí o professor de máscara. Como é que faz, né? Não faz. Então, assim, é simples assim. Então, uma coisa que nós também nos deparamos com este fato, com essa necessidade, e eu quero dizer para vocês, eu desconhecia que existia máscara com características de acessibilidade. E nós não a tínhamos, enfim, fomos atrás, corremos, e eu não quero nem citar número, porque não é o caso se foi uma pessoa beneficiada, 2, 3 ou 4, mas que tenha sido uma, foi mais do que uma, eu quero dizer para vocês. Mas se tivesse sido uma única pessoa beneficiada, olha o bem que foi feito para esta pessoa. Não é? Caminhando para o final. No tocante aos esportes e relações comunitárias, mais precisamente relações com os nossos diretórios, com a representação estudantil, nós participamos de uma forma modesta dos Jogos Universitários, até porque também foi uma edição um pouco alternativa, não é, em função do cenário, mas nas 3 modalidades que nós participamos, nós ganhamos. Então, isso é um destaque, não é, que pode parecer também pequeno para alguém, mas para nós é bastante importante. Também queremos dar um destaque da Júlia Alboredo, que é uma enxadrista que andou ganhando, assim, de uma forma genérica, andou ganhando tudo de que ela participou, e é uma estudante nossa. E houve uma ação muitíssimo interessante, promovida por esta área, que está sob a responsabilidade do professor Marcelo Oliveira, que é o MAC Visita Esportes, porque havia alunos calouros, desde o ano passado, que nunca tinham colocado o pé aqui dentro. Aí, de novo, parecem coisas que talvez tenham fugido um pouco ao nosso acompanhamento mais cotidiano, mas havia alunos que nunca tinham entrado aqui dentro. Eram nossos alunos, então tentamos promover uma atividade e houve uma receptividade muito interessante, muito positiva, com o envolvimento de 7 associações atléticas da casa. E no programa de acompanhamento de egressos, o Alumni, que também já foi antecipado pelo magnífico reitor,
está sob responsabilidade da professora Camila. A plataforma Graduate já foi contratada, já está em desenvolvimento em termos de uma customização. O início daquela operação soft, não é? Também já estamos iniciando essa operação. A ideia, que está no nosso planejamento, é que, de fato, de fevereiro para março, no mais tardar, ela esteja no ar, já em busca do cadastramento, não é? Dos nossos ex-alunos, dos nossos egressos. E eu não falei aqui no início, eu até escrevi, é horrível, né? A gente escreve e não fala. Essa reunião, para mim, muito particularmente, ela começou de uma forma que não poderia ter sido melhor. Porque eu ouvi do nosso chanceler que humanos não são recursos. Eu ia falar isso se ele estivesse aqui, mas ele não está, mas ele vai ouvir. Eu estou com a alma lavada e enxaguada. Quero dizer isso para os meus colegas professores e professoras, porque é uma maravilha. E você há de convir, não é sempre que a gente ouve isso, nem na nossa própria casa, mas ouvir que humanos não são recursos nesta última reunião coletiva do ano, eu estou aqui na alegria. Bom, em termos de projetos, programas e eventos de extensão, sob responsabilidade do professor Lindbergh, nós fizemos um drive-thru solidário, que arrecadou 5,5 toneladas aproximadamente de alimentos, isso é uma marca bastante representativa. Nós também tivemos uma atividade de curso de extensão em parceria com a Ambima, que houve 315 estudantes candidatos, que participaram dessa atividade. Também já foi antecipado pelo reitor, estamos estruturando, e eu coloco como um destaque, porque nós já começamos isso esse semestre, atividades que haverão de culminar num programa dos mais relevantes junto à comunidade de Paraisópolis no próximo ano. Também iniciamos tratativas com a Casa do Saber, para ver se também temos condições de oferecer mais e melhores oportunidades extensionistas para todo o pessoal aqui da casa. Também, os 2 últimos destaques, é que ontem foi um dia histórico. Ontem, o reitor também já mencionou a questão do ano que vem ser o ano da acreditação da extensão. Então, ontem, a professora Janete e eu tivemos a oportunidade de entregar em mão, do magnífico reitor, o resultado de um grupo de trabalho, de um grupo de trabalho, cujos relatores foram os professores Lindbergh e Sérgio Dantas, que foi um grupo constituído para estabelecer os princípios e diretrizes para a acreditação da extensão em todos os cursos de graduação desta universidade. Todos os cursos incluem cursos presenciais e cursos não presenciais. Então, este documento agora é um documento preciosíssimo. Eu posso elogiar porque não fui eu que fiz, então a gente está elogiando terceiros, colegas muito competentes que o fizeram. Então, este documento servirá de norteador para os núcleos docentes estruturantes que vão trabalhar sobre essa missão no próximo ano. E retomamos, isso para nós também foi uma alegria muito grande, a oportunidade de retomar o IP de Natal. Pessoas aqui, talvez um pouco mais antigas na casa, haverão de lembrar que nós, durante alguns anos, em dezembro, desenvolvemos a atividade do IP de Natal. Em alguns anos aconteceu ali no Centro Histórico, crianças de algumas instituições que nós apoiamos vinham aqui receber seus presentes, funcionários dessa casa, professores dessa casa, estudantes dessa casa, muito engajados com este tempo, de estender a mão de solidariedade por ocasião do Natal. E o IP, você pode pensar, o que o IP tem a ver com o Natal? IP tem a ver com extensão. IP, o Forex, que é o Fórum de Extensão das Instituições Comunitárias de Educação Superior, adotou o IP amarelo como seu símbolo, tem toda uma história envolvida, não vou poder descrever agora, até separei uma colinha para falar, mas depois, se você tiver essa curiosidade de saber por que o IP amarelo é o símbolo do Forex, você dá uma olhadinha. Mas quem passou aqui no campus, ali no final de agosto, e viu os IPs amarelos floridos aqui nesta casa, aí você não vai ter dúvida de por que o IP amarelo é o símbolo do Fórum de Extensão das Comunitárias. E, como eu disse que falaria, caminhando aqui para o encerramento, e farei o encerramento em nome do magnífico reitor, que assim nos solicitou, o informe, para você que está em casa ou você está em outro local nos acompanhando, que em função das dificuldades técnicas que se enfrentam ou que foram enfrentadas no início da transmissão, todos os professores e professoras receberão o link com a íntegra desta reunião.
E nossos colegas pró-reitores, o próprio magnífico reitor, chanceler, também já fizeram alusão ao Natal. E é exatamente uma semana, isso foi na quinta-feira da semana passada, por volta de umas 9 e pouco, eu estava num evento, o professor Ismânio já me ouviu falar sobre isso, e os colegas do direito. Eu estava num evento aqui na Itacolomia institucional, chamado Itacolomigo, e por volta de 9h15, 9h20 da manhã, no encerramento daquele evento, o nosso funcionário, Jorge Camargo, que é um cantor, não é, de mão cheia, acompanhado pelo Flávio Regis ao piano, que também é outro pianista, não é, com mãos estupendas, eles executaram uma canção chamada Os Céus, ou Céus de Dezembro. Essa canção não é deles, é de um compositor, eu fui atrás para descobrir o nome, o professor Ismânio, lá na quinta passada eu não tinha, não é? Mas é Wagner Bertolino, e essa canção, eu não vou cantar, eu não dou conta aqui de cantar, porque eu estou aprendendo ainda. Mas no início dessa canção, a letra diz assim, ó, algo acontece na alma e no ar, quando vejo os céus de dezembro. As cores, os cheiros, o brilho, o luar, me parecem tocar sentimentos. E aí ele continua, o que será? E aí, você tem que ver essa canção. Você que está em casa aí também me ouvindo, não é? Você está em outro lugar, não está aqui no auditório. Eu desafiei os colegas do direito, não é, professor Ismânio, que pudessem localizar essa canção, Os Céus de Dezembro. Nós temos todas as dúvidas de que Jesus tenha nascido em dezembro, e muito possivelmente não foi. Mas esta canção aqui nos lembra das cores, dos cheiros, do brilho, do luar, que parecem tocar sentimentos e nos tornam pessoas talvez um pouquinho melhores, não é? Nessa época, pessoas mais solidárias, mais fraternas. Então, o meu desejo para você, para a sua família, para os seus queridos, e com isso nós encerramos, é que tenhamos, sob os céus de dezembro, um Natal muitíssimo abençoado, um tempo pacífico, um tempo de harmonia, um tempo de entendimento, e que tudo isso possa também se desdobrar ao longo de 22, que nós, como bem disse nosso magnífico reitor e nosso chanceler, nós tenhamos um ano de 22 mais ameno, um ano também muito mais vigoroso do que nos foi possível ter em 20 e 21. E assim a gente declara encerrado este evento. Muito obrigado a cada um, muito obrigado a cada uma.